Alô, alguém em casa? Tudo bem aí? E aí, galera? Muita chuva? Aí, vamos ler Ismael, um romance da condição humana, vídeo 8, capítulo 2. Já que tá chovendo, a gente não pode caminhar, vamos ler, né? Ler é bom pra caramba. Ler e ouvir é uma experiência fascinante. Você está ouvindo o livro e está lendo ao mesmo tempo. Façam isso. É legal pra caramba, eu faço isso. Eu vou gravar esse vídeo amanhã, depois da manhã eu volto e escuto e leio o que eu li, né? Escuto o que eu li, né? Fica bom pra caramba. Então, vídeo 8 do Ismael, um romance da condição humana, do Daniel Quinn. Item 1 do capítulo 2. Esse capítulo vai chamar O que sabemos da humanidade e de seu comportamento? Nossa, mas é muita chuva. Aqui em Teresópolis está chovendo direto, assim, ó, direto. Não é aquela chuva forte, mas chove sem parar. Vocês vão escutar o barulhinho da água batendo no telhado aqui em cima, né? Porque eu fico bem aqui embaixo do telhado. Curiosamente, contou Ismael, foi meu benfeitor quem despertou meu interesse pelo assunto do cativeiro, e não na minha própria condição. Como posso ter mencionado na minha narrativa de ontem, ele era obcecado pelo que estava acontecendo na Alemanha nazista. Sim, foi o que presumi. Pela história de Kurt e Hans, que me contou ontem, suponho que seja um estudioso da vida e dos costumes do povo alemão sobre o regime de Adolf Hitler. Lembre-se que o Ismael é um professor, é um gorila, né? Ele está preso no cativeiro, mas ele é um gorila super inteligente. Né? Estudioso? Não diria tanto. Li alguns livros conhecidos. As Memórias de Speer, Ascensão e Queda do Terceiro Reich e outros semelhantes. Além de alguns estudos sobre Hitler. Nesse caso, deve entender que o Sr. Sokolov tentou me mostrar que não só os judeus eram cativos de Hitler, toda a nação germânica era cativa, incluindo seus entusiásticos adeptos. Alguns detestavam o que ele fazia, outros apenas iam levando como podiam e outros positivamente se beneficiavam com o regime, mas eram todos cativos. Acho que entendo o que quer dizer. O que os mantinha cativos? Bem, o terror, suponho. Ismael balançou a cabeça. Deve ter visto filmes dos comícios de antes da guerra, com centenas de milhares de cativos cantando e brandando em uníssono. Não foi o terror que os levou àquelas festas de unidade e poder. É verdade. Então eu diria que foi o carisma de Hitler. Ele certamente tinha carisma, mas isso só atrai a atenção das pessoas. Depois de conquistar a atenção delas, é preciso ter algo a dizer. E o que Hitler tinha a dizer ao povo alemão? Refleti sobre a pergunta por alguns momentos sem muita convicção. Além da questão dos judeus, não creio que possa responder à pergunta. Hitler tinha uma história a lhes contar. Uma história? Sim, uma história segundo a qual a raça ariana e o povo da Alemanha em particular fora subtraído do seu lugar de direito no mundo, aprisionada, humilhada, violentada e jogada na lama sobre as esporas das raças mestiças
dos comunistas e dos judeus. Tinha uma história segundo a qual, sob a liderança de Adolfo Hitler, a raça ariana romperia suas correntes, vingando-se de seus opressores, purificando a humanidade de suas desonras e assumindo seu lugar de direito como a mestra de todas as raças. Aqui é o Ismael, o gorila, conversando com o cara que ia visitá-lo, né? O coroa lá que ia visitá-lo, né? Onde ele estava preso, né? Ele estava preso, né? Podia até não querer sair, mas estava preso. De fato, hoje pode lhe parecer inacreditável que um povo fosse cativado por tal tolice. Mas, após quase 2 décadas de degradação e sofrimento deixados pela Primeira Guerra Mundial, a história exerceu um apelo quase irresistível sobre o povo da Alemanha e foi reforçada não apenas pelos meios corriqueiros da propaganda, mas por um imenso programa de educação dos jovens e de reclamação dos velhos. De fato, como eu disse, havia muitos alemães que percebiam que a história era mitologia barata, mas foram cativadas por ela simplesmente porque a ampla maioria que os cercava a achava maravilhosa e estava disposta a morrer para torná-la realidade. Entende o que eu quero lhe dizer? Acho que sim. Mesmo que não fossem pessoalmente cativados pela história, ficavam cativos do mesmo jeito, porque as pessoas ao redor deles os tornavam cativos. Era como animais sendo arrastados no meio do estouro de uma boiada. Correto. Mesmo que pensassem que tudo aquilo era loucura, precisavam desempenhar o papel. Precisavam ocupar um lugar na história. O único modo de evitar isso era escapar da Alemanha totalmente. De fato. Entende por que estou lhe dizendo isso? Acho que sim, mas não estou certo. Estou lhe dizendo isso porque as pessoas de sua cultura estão em situação muito semelhante. Como as pessoas sob a Alemanha nazista estão sob o poder de uma história. Fiquei em silêncio por algum tempo. Não conheço essa história, disse-lhe afinal. Quer dizer que nunca a ouviu? Isso mesmo. Ismael assentiu com um gesto de cabeça. Isso porque não há necessidade de ouvi-la. Não há necessidade de nomeá-la ou discuti-la. Todos vocês a sabem de cor quando chegam aos 6 ou 7 anos. Negros e brancos, homens e mulheres, ricos e pobres, cristãos e judeus, americanos e russos, noruegueses e chineses, todos vocês a ouvem. E a ouvem incessantemente porque todo canal de propaganda, todo canal de educação a despeja incessantemente. E porque ouvi-la incessantemente não a escutam. Não há necessidade de ouvi-la. Está sempre presente, murmurando no fundo, de modo que não há necessidade de prestar-lhe atenção. Na verdade, descobre-se, ao menos no início, que é difícil prestar-lhe atenção. É como o rumor de um motor distante que nunca para. Torna-se um som que já não é mais ouvido. Isso é muito interessante, comentei. Mas também é um pouco difícil de acreditar. Acreditar não é um requisito. Depois que souber qual é essa história, irá ouvi-la por toda parte em sua cultura e ficará surpresa porque as pessoas o cercam não ouviram também, e sim apenas a absorveram. Item 2 do capítulo 2. Ontem você me disse que tem a impressão de ser um cativo.
Isso porque sofre de uma enorme pressão para ocupar um lugar, qualquer que seja, na história de sua cultura, está encenando-o no mundo. Essa pressão é exercida de todas as maneiras, em todos os níveis, mas basicamente desta maneira: quem se recusar a ocupar o lugar na história não será alimentado. Sim, é verdade. Um alemão que se recusasse a ocupar um lugar na história de Hitler tinha a opção, podia deixar a Alemanha. Você não tem essa opção. Aonde quer que vá no mundo, encontrará a mesma história sendo encenada. E se não ocupar um lugar nela, não será alimentado. É verdade. A mãe cultura ensina que é assim que deve ser. Com exceção de poucos milhares de selvagens espalhados aqui e ali, todos os povos da terra agora encenam essa história. É a história do homem que nasceu para encenar. E afasta-se dela, e afastar-se dela é renunciar à própria raça humana, é se aventurar no nada. Seu lugar é aqui, participando dessa história, fazendo parte da engrenagem e, como recompensa, sendo alimentado. Não há outra coisa. Sair dessa história é sair dos limites do mundo. Não há saída, a não ser a morte. Sim, é o que parece. Ismael fez uma pausa para pensar. Tudo isso é apenas um prefácio no nosso trabalho. Quis que eu ouvisse para que tivesse ao menos uma vaga ideia do que o espera aqui. Uma vez que tenha aprendido a ouvir a voz da mãe cultura murmurando ao fundo, contando sua história, vezes sem fim às pessoas de sua cultura, nunca deixará de estar consciente dela. Aonde quer que vá, até o final da vida, sentirá a tentação de dizer aos que o rodeiam: como podem ficar ouvindo isso e não perceber do que se trata? E se fizer isso, vão olhá-lo com estranheza e imaginar que um raio está falando. Em outras palavras, se fizer essa jornada educacional comigo, ficará alienado das pessoas que o cercam, amigos, familiares, antigas relações, etc. Isso se eu puder suportar, disse eu, e deixei por isso mesmo. Item 3 do capítulo 2. Minha maior e mais inatingível fantasia é viajar pelo mundo, como você faz, livremente e sem obstáculos. Sair para a rua, estender a mão para um táxi que me leve ao aeroporto, tomar um avião para Nova York, Londres ou Florença. Dedico boa parte dessa fantasia a imaginar que os preparativos para a viagem, a refletir sobre o que deveria incluir na bagagem e o que poderia deixar de fora. Entenda que, naturalmente, eu viajaria disfarçado de humano. Levar coisas demais e arrastá-la de um lugar para outro seria cansativo. Por outro lado, levar de menos implicaria ter de interromper a viagem o tempo todo para apanhar coisas pelo caminho. E isso seria igualmente cansativo. É verdade, disse eu, só para ser cordato. E é isso que faremos hoje. Vamos preparar a mala de viagem que faremos juntos. Colocarei dentro da mala algumas coisas que não quero parar para apanhar mais tarde. Essas coisas pouco ou nada significarão para você. Agora apenas as mostrarei rapidamente e as guardarei na mala, para que as reconheça quando eu as retirar mais tarde. Está bem. Em primeiro lugar, o vocabulário. Vamos escolher alguns nomes para que não precisamos mais falar das pessoas de sua cultura e das pessoas das outras culturas. Usei vários nomes com vários alunos
mas vou experimentar um novo par com você. Deve estar habituado à expressão é pegar ou largar. Usadas nesse sentido, as palavras pegadores e largadores têm alguma conotação forte para você? Não sei se entendi. Quer dizer que, se chamar um grupo de pegadores e outro de largadores, vai parecer que estou sugerindo que há mocinhos e vilões? Não, parece-me termos neutros. Ótimo. Então, daqui por diante, chamarei as pessoas da sua cultura de pegadores e as pessoas de todas as outras culturas de largadores. Tenho uma objeção. Fale. Não sei como pode agrupar todas as pessoas do mundo nessas categorias. É assim que vocês fazem em sua cultura, com a diferença de que usam um par de termos fortemente carregados em vez desses relativamente neutros. Vocês se chamam de civilizados e chamam todo o resto de primitivos. Estão em acordo universal quanto a isso. Quero dizer que os povos de Londres, Paris, Bagdá, Seul, Detroit, Buenos Aires e Toronto sabem disso. A despeito de tudo o que os separa, estão unidos em ser civilizados e diferente dos poucos da Idade da Pedra, espalhados pelo mundo todo. Consideram e reconhecem que, a despeito de suas diferenças, os povos da Idade da Pedra estão igualmente unidos em ser primitivos. Sim, é isso mesmo. Você ficaria à vontade se usássemos os termos civilizados e primitivos? Acho que sim, mas só estou acostumado a eles. Podemos usar pegadores e largadores. Item 4 do capítulo 2. Em segundo lugar, o primeiro foi vocabulário, né? Em segundo lugar, o mapa. Ele está arrumando a mala, né? Primeiro pegou o vocabulário, agora o mapa. Está comigo. Você não precisa memorizar a rota. Em outras palavras, não se preocupe se no final de um dia desses, você de repente perceber que não se lembra de uma palavra que eu disse. Não importa, pois é a viagem em si que irá transformá-lo. Entende o que estou dizendo? Não estou certo. Ismael pensou um momento. Vou lhe dar uma ideia geral de para onde estamos indo e então entenderá. Está bem. A Mãe Cultura, cuja voz fala em seus ouvidos desde o dia em que nasceu, deu-lhe uma explicação de como as coisas vieram a ser como são. Você a conhece bem. Todos em sua cultura a conhecem bem, mas essa explicação não lhe foi dada toda de uma vez. Ninguém nunca chegou para você e disse: eis como as coisas vieram a ser como são, desde 10 ou 15 bilhões de anos atrás até o presente. Em vez disso, você reuniu essa explicação como se fosse um mosaico, a partir de 1 milhão de informações apresentadas de várias maneiras por outros que compartilhavam essa explicação. Montou a partir da conversa à mesa com seus pais, de desenhos que assistiu na televisão, de lições na escola dominical e de seus livros escolares e de seus professores, de telejornais, de filmes, romances, sermões, peças, jornais e todo o resto. Está me acompanhando? Acho que sim. Essa explicação de como as coisas vieram a ser como são é ambígua em sua cultura. Todos a conhecem e todos a aceitam sem questionar. Certo. Ao longo dessa nossa viagem,
reexaminaremos peças centrais desse mosaico. Vamos retirá-las e encaixá-las noutro mosaico completamente diferente, numa explicação completamente diferente de como as coisas vieram a ser como são. Certo? E quando terminarmos, terá uma compreensão totalmente nova do mundo e de tudo o que aconteceu aqui. E não fará a menor diferença que se lembre de como tal compreensão foi montada. A viagem em si irá transformá-lo. Portanto, não se preocupe em memorizar a rota que tomaremos para realizar essa mudança. Certo? Agora entendo o que está dizendo. Item 5 do capítulo 2. Em terceiro lugar, primeiro foi o vocabulário, segundo foi o mapa. Agora vem as definições. Em terceiro lugar, as definições, disse. São palavras que têm um sentido especial em nosso discurso. Primeira definição: história. Uma história é um roteiro que interrelaciona o homem, o mundo e os deuses. De acordo. Segunda definição: encenar. Encenar uma história é viver de modo a torná-la realidade. Encenar uma história é viver de modo a torná-la realidade. Em outras palavras, encenar uma história é esforçar-se para torná-la verdade. Você reconhece que isso que o povo alemão fazia sob o domínio de Hitler? Tentavam tornar o Reich do milésimo ano uma realidade. Tentavam tornar a história que Hitler contava uma realidade. Certo? Terceira definição: cultura. A cultura de um povo é sua encenação de uma história. Sua encenação de uma história. E disse que uma história é um roteiro que interrelaciona o homem, o mundo e os deuses. Muito bem. Então está dizendo que as pessoas de minha cultura estão encenando sua própria história sobre o homem, o mundo e os deuses. Isso mesmo. Mas ainda não sei que história é essa. Vai saber. Não seja impaciente. No entanto, tudo o que precisa saber é que duas histórias fundamentalmente diferentes têm sido encenadas durante a existência do homem. Uma começou a ser encenada há cerca de 2 ou 3 milhões de anos pelo povo que concordamos em chamar de largadores, e ainda é encenada por eles hoje em dia, com o mesmo sucesso de sempre. A outra começou a ser encenada há cerca de 10 ou 12 mil anos pelo povo que concordamos em chamar de pegadores, e parece que está prestes a terminar em catástrofe. Lembre-se que 10 ou 12 mil anos foi quando teve a revolução da agricultura, né? Que até então os seres humanos, né, não tinham agricultura. Começou há 10 ou 12 mil anos atrás. Foram, na opinião do cara aqui, foram os pegadores, né? E que parece estar prestes a terminar em catástrofe. Não é, é fato, né? Mais da metade da população brasileira está fora de peso, com doenças gravíssimas, né? Doenças crônicas, né? Ah, exclamei, sem saber o que queria dizer com isso. Item 6 do capítulo 2. Se a mãe cultura apresentasse uma descrição da história humana nesses termos, diria algo assim: os largadores foram o primeiro capítulo da história humana. Um capítulo longo e vazio de eventos. Esse capítulo da história humana terminou há cerca de 10 mil anos, com o surgimento da agricultura no Oriente Médio.
Quer dizer, até o surgimento da agricultura, há 10, 12 mil anos atrás, no Oriente Médio, eram os lagadores. É verdade que ainda há lagadores vivendo no mundo, mas são fósseis, anacronismos, povos que vivem do passado, povos que ainda não entenderam que seu capítulo da história humana acabou, certo? É dessa maneira que sua cultura percebe a história humana de um modo geral. Diria que sim. Como irá entender, o que afirmo é bem diferente. Os lagadores não são o primeiro capítulo de uma história, em que os pegadores são o segundo capítulo. Pode repetir? Direi de outro modo. Os lagadores e os pegadores estão encenando duas histórias separadas, baseadas em premissas totalmente diferentes e contraditórias. Falaremos disso mais tarde, portanto, não precisa entender nesse instante. Está bem, respondeu o cara. Vamos parar por aqui, senão não vai caber. Nós vamos começar o vídeo, esse aqui é o 8, né, que nós falamos, né, que estava começando. Era 8? Era. Então, nós vamos começar o vídeo 9 no item 7 do capítulo 2. Então é isso aí, pessoal. A leitura pode ser feita no livro físico, né? Você lendo o livro físico, como esse é o caso aqui de Ismael. Ou você pode ouvi-la, conforme uma meia dúzia de pessoas me ouvem nesses vídeos que eu faço, né? Mas você pode fazer as duas coisas juntas. Você pode estar com... Você adquire um livro desse usado, você paga R$10, pô. Qualquer lugar que vende livro usado tem esse livro aí na internet, estante virtual, que eu conheço mais, né? Mas tem um monte, não tô ganhando dinheiro por isso, não. Então você pega o livro e vai escutando eu ler e vai acompanhando. Inclusive vai descobrir quanto que eu leio errado, né? E fica uma experiência extraordinária, sabe? Você se envolve na história, como se você estivesse dentro do livro. É uma coisa muito maneira de se fazer. Eu recomendo fortemente. Um grande abraço. Até o vídeo 9 do Ismael, um romance da condição humana. Fantástico. Bom final de semana. E hoje é sábado, 16 de novembro, né? De 2024. Dia 20 é feriado de novo, quer dizer, nem sei que dia é. Quarta-feira é feriado, né? Grande abraço. Segunda-feira eu vou fazer minha primeira consulta no SUS com um oncologista. Consegui. Valeu!